Olá, olá, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Bom, hoje nós vamos conversar sobre um tributo que não é aquele tributo que está em voga. É o imposto de transmissão, causa mortes e causa doação. Mas também não vou falar de critério material, espacial, temporal, aquela monte de coisa que envolve o nascimento da obrigação de pagar. A gente pode também fazer sobre isso. Tem N temas aí para a gente falar sobre o ITCMD. Mas o tema que eu destaquei aqui para vocês é, sabendo que o tributo incidiu, ou seja, ocorreu uma operação que envolva a morte do decujus, operação de transmissão causa mortes, ou doação, ou seja, ocorreu uma doação de quaisquer bens ou direitos. No caso aqui, para ficar fácil, vamos imaginar uma doação ou uma causa-morte de bem imóvel. Bem imóvel, você vai pagar um tributo estadual, a gente está falando do ITCMD, imposto de transmissão, causa-morte, causa-doação, devido aos estados. No caso de um bem imóvel, ele é devido no estado da localização do bem. Então, se eu tenho um bem doado aqui em São Paulo, o tributo fica aqui. Se ele está lá em Minas, ele fica em Minas. Se ele está lá no Espírito Santo, ele vai lá ficar no Espírito Santo. Caso ocorra uma doação ou uma transferência, uma transmissão da propriedade derivada da morte. Então, se eu sei que a hipótese de incidência ocorreu, ou como houve a tradição, ou o registro imobiliário, no caso de um bem imóvel transmitido, ou a morte do decujus, a gente sabe aqui que a lei que rege o fato é a lei do momento da ocorrência do fato gerador, então é a lei do momento da morte do decujus, ou no momento da ocorrência da doação. Você vai pagar para qual estado? A regra de bem imóvel é do local aonde o bem está situado. Quem é que paga? Em regra, é o donatário, contribuinte, lembra que Estado, né? Cada Estado tem a sua legislação, e a responsabilidade solidária acaba sendo o doador. E pode ser que algum Estado preveja a condição de contribuinte do doador. Então, funciona assim. Normalmente o donatário, ou o herdeiro, não tem jeito, né? O cidadão já morreu, vou cobrar de quem? Do herdeiro ou do legatário, se você herdou por testamento. Então, esses são os nossos contribuintes. E no caso do doador, se o donatário não paga, pode ir atrás do doador em caráter solidário. Então, a gente tem o elemento material, espacial, temporal, sujeito ativo, sujeito passivo, pessoal, e você vai pagar sobre uma base de cálculo, que é o valor do bem, teoricamente o valor de mercado, o valor quanto ele vale numa transação de venda, né? O valor de quanto ele vale ali, seja doado, no ITBI seria a venda, aqui muito parecido, o STJ está quase definindo isso aí, o STF também, no sentido de que tanto para o ITCMD, para o ITBI já está definido. O valor, no caso aqui da base de cálculo do ITBI, é o valor de mercado, o valor transacionado pelas partes. É o valor que vale aquele bem. E muito provavelmente para o ITCMD, a regra provavelmente vai se repercutir e a base de cálculo, como é muito similar à natureza dos tributos, será o valor de mercado do bem. Ok? E sobre ele vai incidir uma alíquota. Nós estamos aqui falando de quantos estados? 26 mais o Distrito Federal. Então, nós temos o quê? 27 legislações. Existe uma resolução do Senado Federal que vai dizer que a alíquota máxima do ITCMD é de 9%. Então, eu posso ter alíquotas variando nesse percentual. Então, tem estados que prevê uma alíquota de 5%, tem estado que prevê alíquota de 4%, tem alíquota de 2% e tem alíquotas progressivas, que vão seguir de 1% a 8%, como acontece, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais hoje, enfim, na maioria dos estados, né? Depois de 2015, depois do precedente do STJ do STF sobre a natureza do princípio da capacidade contributiva se aplicar também a tributos de natureza real, o ITCMD, que até então não tinha esse viés de natureza progressiva, passou a ser progressivo numa série de legislações que entraram em vigor em 2015. Então, se eu sei matéria, espaço, tempo, pessoa e quantidade, agora vamos imaginar que o débito, no caso de uma doação, então esquece morte, estou falando de doação. Qual é o prazo para que o fisco tem, e a partir de quando começa a contar, no caso do fisco, ter que te cobrar na ausência do pagamento do tributo e na ausência da declaração. Por quê? Porque o ITCMD, ele ainda é um tributo na maioria dos estados, de que forma? Ele é declarado, ele é por declaração, o lançamento é por declaração. O que é isso? O contribuinte, ele vai lá, ele diz
que ele vai vender, no caso do ITBI, ou que ele vai doar, aqui nesse caso, e o fisco ele vai te dar uma guia referente àquele bem, aquele valor, né, que é o valor de mercado. Se ele não concordar, ele vai te notificar para você, no caso, impugnar aquela base que ele entende devida. Se você nada fez, você tem ali a constituição do crédito. Se você eventualmente não pagar e a doação não ocorrer, morreu ali. E se a doação ocorreu e você não pagou, aí começa, depois de um determinado prazo, a prescrição, que aí é o prazo de cobrança. Mas eu não estou falando de prazo de prescrição, eu estou falando de prazo decadencial. É o prazo para que o fisco possa constituir o seu crédito tributário para lhe cobrar e, posteriormente, após a constituição definitiva, lhe cobrar mediante execução fiscal. Então, em condições normais de temperatura e pressão, quando há declaração, fica mais fácil. Porque você pode ter declarado, depois viu que ia ficar caro, desistiu de doar. Não ocorreu o fato, o tributo não é devido. Ou eu pedi a guia, não paguei, e por um milagre divino você conseguiu registrar a sua doação. É raro, né? Lembrem que normalmente os estados eles preveem que os donos de cartórios, tabeliães, eles sejam responsáveis solidários no pagamento do ITCMD. Então é muito difícil que você venha conseguir registrar uma escritura de doação antes do pagamento do tributo. Embora a gente possa falar disso também no outro vídeo, quanto ao elemento temporal. Qual seria o momento adequado para a cobrança desse ITCMD? Mas na vida real, a vida mostrando, né, uma coisa é a técnica, outra coisa é a vida como ela é. Nada obstante, a gente entenda que é a transmissão da propriedade mediante registro, é que transfere propriedade. A partir daí é que passa-se a ocorrer efetivamente o fato. E a partir dali é que você poderia ser chamado a cobrar o tributo, a pagar o tributo. A gente sabe que não é bem assim que acontece. É claro que existem situações que você pode buscar a tutela judicial para postergar aquilo ali. Só que é praticamente inefetivo. Porque se eu registrei, eu já devo. Então, pagar agora, daqui a 10 dias, não faz muita diferença. Então, é o tipo da coisa que ganha vulto em determinados casos. Não é uma coisa corriqueira. Ok? Então, nesse caso aqui, eu declaro, não pago, o fisco ele vai ter o quê? Praticamente já está constituído, né? Ele tem ali a guia. Normalmente, a guia de vencimento, você tem um prazo para impugnar ali o valor da causa, é igual ao IPTU. Recebeu ali o carnê do IPTU, não impugnou, não fez nada, depois dos 30 dias, constituído estará definitivamente o crédito. Não pagou o IPTU, o fisco vai te executar. Aqui funciona parecido. Você tem lá a guia, vamos imaginar que você registre sem pagamento, que eu acho difícil, mas enfim, imagina. Se você não impugnou, não fez nada, passou o prazo, constituiu, eventualmente você vai ser o quê? Executado. Que decadência o fisco resolveu o problema dele. Em regra, né? Lembre que tem vários estados, cada estado tem um prazo, cada estado tem uma legislação específica. No meu caso concreto aqui, que eu estou conversando com vocês hoje, é quando você o quê? Não declara e não paga, o que é muito comum. As pessoas, às vezes, fazem escrituras, fazem contratos de gaveta, faz a doação e não paga o tributo. E a partir de quando, então, se dá o início do prazo decadencial para que o fisco possa promover a lavratura de um auto e te cobrar? O contribuinte, ele sempre quis que esse momento é o momento da ocorrência do fato. Então, se eu resolvi fazer uma doação hoje e doei, não declarei, não paguei, consegui doar, o prazo que o contribuinte entende que o fisco teria seria do 1731, primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o fato gerador ocorreu, ou seja, aquele que o fisco poderia lançar. Primeiro dia do dia seguinte, o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o fato gerador, o lançamento, já poderia ter sido efetuado, que é o artigo 173, do inciso 1º do Código Tributário Nacional. Então, se a doação foi hoje, primeiro dia do exercício seguinte, 1º de janeiro de 2023. Contaria 5 anos, o fisco nada fez, decaiu, não pode mais me cobrar. A Fazenda, por outro lado, diz que não. O prazo para que ela possa vir a iniciar essa cobrança não é a partir da data efetiva da ocorrência daquele fato gerador. O fisco aqui, ele quer que o prazo se inicie no primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o fisco tomou conhecimento da ocorrência daquele fato gerador. Por exemplo,
quando ele tomasse conhecimento do registro. Caso tenha sido registrado determinado valor, ou tomado conhecimento da declaração de imposto de renda, quando ele vai saber que a doação está ali, vai estar a doação ali de alguma forma. E a partir daquela data que ele tomou conhecimento, aí sim, começaria do primeiro dia do exercício seguinte, ao conhecimento dele, a fluência do prazo de 5 anos decadencial para que ele pudesse vir a te cobrar. O Superior Tribunal de Justiça, mediante a primeira sessão, vou dizer aqui o RE para vocês, no RESP, perdão, STJ, 18.41.798, um precedente de Minas Gerais, no tema 1048, ele definiu que a contagem do prazo para que o fisco estadual possa vir a cobrar o ITCMD declarado, não declarado, obviamente não pago, inicia-se no dia seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a data da ocorrência do fato gerador, que se deu quando? Com a efetiva doação. E fixa, então, a seguinte tese. No caso de imposto de transmissão causa-morte, causa-doação, referente à doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a cobrança do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador em conformidade com os artigos 144 e 173, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Então, o Superior Tribunal de Justiça ele resolveu o problema, tem o quê? Foi em 2020 isso, já chancelou esse recurso repetitivo, tema 1048, fixando a tese, então, que no caso de tributo ITCMD, doação declarada e não paga, o prazo não é do conhecimento do fisco, é da data da efetiva ocorrência do fato, com a efetiva doação. Se for um bem imóvel, na tradição. Se for um bem imóvel, no caso ali, com o registro, eventualmente, que você tenha feito aquele bem, na data em que efetivamente se deu a transmissão da propriedade. Por meio daquela doação. E aí, nessa situação, o fisco, então, ele perde. Um fato curioso que eu quero... Por que eu trouxe esse tema hoje? Porque recentemente, agora, semana passada, nós estamos aqui no dia 1º de julho de 2022, saiu no Valor Econômico uma notícia de um caso muito curioso, que me chamou a atenção desse julgado do STJ em recurso repetitivo e que me parece que um juiz de primeiro grau de Minas Gerais, embora eu não tenha lido a sentença, ela não foi publicada ainda, talvez ele tenha se valido desse precedente para dar essa decisão que eu vou comentar aqui com vocês agora. É um caso concreto da primeira vara de sucessões, deixa eu ver se é isso mesmo, a primeira vara de sucessões da comarca de Belo Horizonte. Então, estou falando de Minas Gerais. Era o caso, né, de um de cujos, né? Era um mineiro muito famoso, quem é de Minas provavelmente talvez conheça a história, do mineiro Antônio Luciano Pereira Filho. É um empresário multimilionário em Minas Gerais. Ele tinha muito patrimônio, um patrimônio bastante grande, várias fazendas, ele era milionário, e ele praticamente pegou todo o patrimônio dele e registrou no nome dos filhos, com a sua única esposa. Embora, diz ali a notícia, que ele tenha tido mais de 31 filhos, e ainda tem alguns pedidos de paternidade ainda sendo investigado na Justiça Mineira, na verdade, ele só teve 3 filhos com a única esposa que ele teve. E ele registrou todo o patrimônio dele no nome desses 3 filhos. Nós sabemos, muito embora a gente não tenha aqui, eu não sou do direito sucessório, né? Mas a gente é advogado, a gente tem ali um pouco de clínica geral, né? E a gente sabe que no direito sucessório, para ser herdeiro, basta ser filho. Não interessa ser filho dentro do casamento é fora, é filho, ponto. Foi isso o tempo em que tinha aquela divergência entre filho legítimo e ilegítimo. Hoje isso não é mais assim. Aliás, hoje não, há muito tempo. Então, se essa filharada toda provar de fato que é filho, ele tem direito à sua quarta parte aí. Quanto muito, o pai ele podia doar a legítima dele, né? Ele tem ali uma parte que é disponível, 50% do patrimônio, dá para que ele quiser. Os outros 50% dos herdeiros necessários, no caso aqui dos filhos. E não dá para ter preferência por filho aqui numa situação como essa. Então, todo mundo erra.
E aí, segundo a notícia, o Decúzios ele veio a falecer, o empresário Luciano veio a falecer em 1990, e num acordo, numa transação com alguns desses herdeiros, os 3 filhos resolvem doar parte do patrimônio a eles. Fizeram um acordo e eu vou te doar uma parte ali do patrimônio, todo mundo ficou feliz e resolveu assim. Então, nesse caso concreto, no dia 6 de junho de 1990, olha só como é que são as coisas, né? 6 de junho, vêm os filhos e doam para alguns desses outros filhos, né? Os filhos que, teoricamente, não são os filhos da esposa legítima, né? A única que tem, embora é possível, quem sabe, né? Que tenha existido aí algumas outras concubinas. Eu não estou falando disso aqui, porque a notícia não fala, então não tem como saber. Então, a gente só está falando com relação à herança dos filhos. Ele, então, doa, esses filhos doam para alguns dos outros filhos, esses 3 filhos, resolve fazer a doação, uma transação civil, com os demais herdeiros. Ainda com o pai vivo. O pai não tinha morrido ainda, não. 6 de junho de 1990. Doou e não pagou o tributo. O pai ele morre alguns dias depois, no dia 19 de junho. A doação é feita no dia 6, o Decúzios morre no dia 19. Segundo a notícia, o ITCMD na data da morte era de 4%, ou perdão, antes da morte era de 4% e depois seria de 5%. Então, se fosse, qual seria o momento da ocorrência do fato aqui? É a morte ou é a doação? A doação foi antes. A morte veio depois. A lei que rege o fato é a lei da sua ocorrência. É 4 quando teve a doação, é 5 quando deu a morte. Primeiro ponto. Segundo ponto é, qual é o prazo para que o fisco tem para lançar? É o prazo decadencial que vai fluir dentro de uma ação de inventário? Morreu, aí você tem que saber qual é o valor do bem, aí você tem que saber o quê? O valor da avaliação, o valor da homologação do cálculo, porque eu não posso te exigir antes da homologação do cálculo. Eu tenho que ter uma base de cálculo da data da avaliação. A alíquota é do momento da morte de cujos. E os prazos só vão poder fluir a partir da homologação dos cálculos. E aí? Como que se deu esse negócio? Bom, então no dia 6 de junho de 1990, houve a doação. No dia 19 do mesmo mês, o senhor Antônio veio a falecer. E no dia 19 de junho daquele mesmo ano, foi aberto o inventário. E está rolando esse inventário até hoje, 90 a 2022. Já está rolando aí há um bocado de tempo. Aí, então, agora, em 2012, a notícia traz, né, que em 2012, a Fazenda Estadual de Minas, o que ela faz? Ela resolve cobrar o ITCMD no tocante àquela doação. Pelos cálculos, segundo a notícia do Valor Econômico, daria em média de 100 milhões de principal mais 100 milhões de multa, ou seja, 200 milhões de crédito a pagar. O juiz, então, da primeira vara de sucessões, ele destaca que, naquele caso, era um inventário diferente. Ele ressalta que a transação entre os herdeiros foi firmada, essa doação foi firmada antes da morte do Decúzios, que se deu no dia 19 e a doação foi antes, no dia 6. Ele diz que, na verdade, a distribuição de patrimônio de pessoas vivas, no caso da doação, estou lendo aqui o que diz, né, na notícia, entre aspas, que são palavras do magistrado, porém adotou-se um rito de inventário de forma típica, em razão da origem daqueles bens. Com isso, o fato gerador do imposto para o cálculo do tributo devido deve ser contado a partir da data em que foi feita a transação, e não da data da morte do senhor Antônio Luciano. Então, se eu tenho a data da ocorrência da transação com a doação no dia 6, meu prazo para te cobrar, se você não pagou, é em 1º de janeiro de 91. Então, ele vai se findar em janeiro de 96. Se o fisco vem me cobrar em 2012, decaiu o direito dele de vir a me cobrar. E foi exatamente isso. O que disse aqui o juiz, né, da vara de sucessões aqui, que trata de BH, né, segundo a notícia, sobre esse caso que me veio à cabeça, por isso estou trazendo esse tema aqui para vocês, dizendo que haveria decadência no ato de se falar na cobrança daquele tributo que teria sido realizado no dia 5 de novembro de 2012,
muito tempo depois do marco final para a ocorrência aqui, após, obviamente, a decadência, né? Então, meus caros, me parece que é um típico caso em que você aplica o repetitivo do STJ. O débito declarado, não pago, vai começar a fluir quando? Da data da sua ocorrência. E qual foi a data da minha ocorrência? A data da transação, quando eu realizei a minha exteriorização de vontade de doar, dentro de um contrato ali. E eu poderia pagar quando? No primeiro dia do exercício seguinte. Não foi declarado e não foi pago. E você promoveu a declaração, foi um acordo entre as partes e todo mundo concordou. A doação foi feita naquela data. E aí, os herdeiros estão economizando em um din-din. É claro, provavelmente a fazenda ela vai se manifestar, provavelmente ela vai recorrer dessa decisão, mas acho muito difícil que ela venha a ser alterada. Então, o vídeo de hoje, ele veio para tratar desse repetitivo, que trata sobre o início da fluência do prazo do ITCMD para, no caso, para doações declaradas, não declaradas e não pagas, que ele vai passar a fruir a partir do 173, o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, após a ocorrência do fato gerador, após a efetiva doação, ali, depois daquele ato de exteriorização de vontade, eu quero te doar e você quer receber. Do dia seguinte, do exercício seguinte, começa a contar o meu prazo, passa 5 anos, e se o fisco nada fez, ocorreu a decadência. Então, era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês no dia de hoje. Bom, tendo mais assuntos que você gostaria de ver aqui no canal, deixa aí nos comentários, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de acionar o sininho para receber novas notificações de novos vídeos como esses. Muito obrigada, até a próxima!